Com o seu ritmo contagiante, sua coreografia impecável e estética jovial, o K-pop conquistou o mundo todo, principalmente os adolescentes e alguns jovens adultos, saindo da capital sul-coreana, Seul, para os palcos mais importantes do planeta. Mas como nem tudo são flores, por trás da perfeição milimetricamente orquestrada e dos sorrisos radiantes e performances impecáveis, existe uma realidade complexa e muitas vezes obscura. O vídeo de hoje tem como objetivo mergulhar de cabeça nos bastidores da indústria do K-pop e te mostrar qual é a verdade por trás dessa indústria aparentemente inofensiva e divertida. Pois, como já dizia Ai Hoshino de Yoshinoko, o sorriso falso é apenas uma arma usada para conquistar o grande público em um mundo de mentiras. E além de te mostrar a pressão que os idols sofrem quando já estão nessa posição de destaque, eu também irei te mostrar o quão difícil é para um jovem conseguir entrar nesse meio competitivo do universo K-pop, pois muitos deles começam seus treinos de canto e dança desde a infância, para terem ainda mais chances de sucesso nessa carreira. E bem, antes de mergulharmos nessa jornada através da indústria do K-pop, eu te convido a se inscrever no canal, pois aqui você encontrará o melhor do conteúdo asiático da internet. E já comente um oi Crisma aqui embaixo nos comentários, e eu retribuirei dando um coração no seu comentário. Bem, antes de falarmos sobre as pressões que os jovens da indústria K-pop sofrem, temos que falar sobre algo que ocorre antes mesmo deles alcançarem o pódio. Afinal, o sofrimento começa bem antes deles serem famosos. E o processo para os jovens entrarem nessa carreira costuma acontecer de uma forma diferente aqui do Ocidente. Enquanto aqui os músicos costumam ser mais espontâneos, afinal, uma banda geralmente é montada por amigos que realmente querem fazer acontecer, na indústria K-pop já é o completo oposto. Lá os jovens que entraram nessa carreira costumam se preparar para isso. É quase como se eles fizessem uma espécie de faculdade para desenvolver as habilidades necessárias que um idol precisa ter. E como eu já havia dito, muitos desses jovens iniciam os treinos ainda muito novos, ainda na fase da infância e chegando perto da adolescência, como é o caso do vídeo que eu colocaria a seguir, que mostra o grupo Girls' Generation em uma audição quando elas ainda eram bem jovens. Essas audições são julgadas por profissionais altamente capacitados, que selecionam os jovens mais promissores para serem treinados pela indústria. E muitas dessas idols que a gente vê fazendo sucesso hoje em dia já tiveram que receber vários nãos até finalmente serem aceitas por alguma agência que iria treiná-las no futuro. Que nem foi o caso de Park Bom, a vocalista do grupo 2NE1, o que mostra pra gente o quão difícil é apenas para ser aceita como uma aprendiz da área. Afinal, essas garotas que são selecionadas ainda precisam passar por um árduo treinamento, onde serão moldadas para agir como uma idol perfeita. E bem, tendo passado na audição, a candidata ou o candidato a idol passa a ser chamado de trainee, ou seja, pessoa que será treinada por uma empresa de K-pop. E geralmente os candidatos iniciam sua rotina às 5 horas da manhã e costumam ter 10 horas de tarefas diárias a serem cumpridas, o que faz com que a maioria dos trainees acabem acordando cedo e indo dormir de madrugada com muita frequência, pois eles só dormem depois de terem cumprido todas as tarefas do dia. Além disso, cada um dos candidatos possui uma dieta personalizada para que continuem mantendo um peso ideal de um idol. E essa é a explicação do porquê todos os idols de K-pop que a gente vê por aí são sempre muito magros e com aquele corpo praticamente inalcançável para a maioria das pessoas. Não é à toa que muitos trainees nem aguentam chegar até o final da seleção, e alguns desenvolvem distúrbios alimentares no decorrer da carreira. Durante o dia, os trainees têm aulas de canto, dança, atuação, performance, dentre várias outras, mas com foco maior nessas áreas que eu acabei de citar, já que são as áreas mais importantes que um idol deve ter domínio. Além disso, os trainees viram praticamente uma posse da agência, pois não é muito raro ver casos em que idols não podem nem mesmo ter um relacionamento ou sair para determinados lugares sem que a agência esteja ciente. Eles viram literalmente um produto ambulante. Fora isso, ainda tem a pressão dos avaliadores. No caso, todos os candidatos passam por avaliações recorrentes, e caso um determinado candidato esteja abaixo das expectativas da agência, ele começa a ser pressionado para entregar os resultados esperados. E os que não conseguem atender às expectativas são simplesmente tirados do quadro de seleção e mandados de volta para casa. Claro, isso tudo que eu falei é mais um panorama médio de como as agências de K-pop costumam ser, pois existem aquelas ainda mais abusivas, onde avaliadores chegam até mesmo a bater nos candidatos ou agredi-los verbalmente, tudo em prol de extrair a melhor performance dos jovens, ainda que na base da paulada. E um desses casos extremos de falta de respeito com os trainees é protagonizado por Soyou, a ex-vocalista do grupo feminino Crayon Pop, que revelou ter sido impedida até mesmo de falar com os pais. 아빠가 제 생일이어서 회사로 얼굴 보고 싶다고 찾으러 왔었는데도 회사에서 못 만나게 했었어요. 그래서 그 정도로 가족 만나게 된
Bom, com toda essa pressão natural que os trainees já sofreriam, e ainda mais esses episódios de abusos, mais de 90% deles acabam desistindo da carreira de idol no meio do caminho, pois acabam vencidos pelo cansaço, pela falta da vida social, pela saudade de suas casas e por causa desses abusos que eu acabei de citar, que não são muito raros de acontecer nas agências. Ainda que exista, uma agência ou outra ali que não é tão abusiva assim. Bem, a duração dessa jornada rumo ao sucesso pode variar muito. Alguns artistas chegam a treinar somente 2 meses, como é o caso de Eunji, integrante do grupo A-Pink, enquanto outros demoram mais tempo para realizar esse sonho, como é o caso da Jihyo, do grupo Twice, que treinou por 10 anos. E bem, tendo conquistado a tão sonhada carreira como idol K-pop, os jovens a partir de agora terão ainda mais responsabilidades. Responsabilidades essas que serão compartilhadas com uma mega equipe, que vai desde figurinistas, diretor de clipe, designer de produção e outros membros com as mais distintas funções, tudo para deixar os videoclipes dos grupos mais bem produzidos. E nessa etapa, cada videoclipe tem o seu tempo individual de produção, mas eu vou usar aqui como base o clipe Dum Dum, do grupo Everglow. No caso, os produtores de uma série documental do YouTube chamada K-Pop Evolution foram até os bastidores do videoclipe e mostraram todo o processo exaustivo de produção do clipe. Segundo Kim Sung-wook, o diretor da GDW, cada videoclipe pode levar cerca de 2 semanas de pré-produção e vários dias de filmagens de 12 horas. Mas as coisas não param por aí, afinal, geralmente ficam de 50 até 100 membros da agência no set de gravações ao mesmo tempo, cuidando do desenrolar do clipe com a maior atenção possível, pois qualquer erro que eles venham a cometer pode resultar em horas de atraso no trabalho de produção dos clipes. E claro, esse trabalho todo não se dá apenas para as pessoas que ficam nas sombras dos clipes. Os idols que estão sob a mira das câmeras também são muito cobrados e se esforçam muito no processo de criação do clipe. De acordo com Kim Ji-hee, a coreógrafa do clipe Dum Dum do Everflow, as integrantes do clipe passaram por volta de 1 mês praticando a coreografia apenas daquela música em específico. E como todos precisam dar o seu melhor, não é muito difícil delas passarem até mesmo 12 horas diárias apenas praticando. Pois é, asiáticos e a sua famosa mania de trabalhar até a morte. Bem, quando se chega no topo, é necessário que o idol se mantenha lá. Portanto, eles devem continuar seguindo aquelas regrinhas das agências que eu mencionei anteriormente, como não namorar. Pelo menos em alguns casos as agências pedem isso, pois isso ajuda a manter aquela áurea de idol intocável e que pertence apenas aos fãs. Mas fora isso, há também aquelas regras mais gerais e que é aplicada na maioria das agências, como não extrapolar muito o peso e sempre manter uma aparência jovial e bem cuidada, quando o idol estiver no contexto público. E claro, toda essa fachada não faz bem para a maioria dos idols. Na real, manter esse personagem todo perfeitinho não faria bem pra ninguém. E isso é tão verdade que muitos idols do K-pop já usaram sua influência para falar abertamente sobre seus transtornos mentais, como é o caso de Haechui, um membro do grupo Super Junior, que precisou se afastar da carreira de idol após ter desenvolvido um quadro depressivo, que foi desenvolvido justamente por conta de toda a pressão que sofreu em sua trajetória a se tornar idol. Uma idol que também falou sobre seus problemas psicológicos foi a solista Yu, que falou abertamente sobre a sua luta contra distúrbios alimentares, condição essa que foi desenvolvida após anos de pressão da indústria do K-pop. Eu citei agora há pouco 2 casos que, embora sejam muito tristes e mostrem a realidade por trás da indústria K-pop, no fim ainda tiveram um final feliz, se é que podemos dizer isso, Porém eu irei citar agora alguns casos de idols que acabaram sucumbindo a toda a pressão da indústria e tiveram um fim trágico. Kim Jong-il, do grupo Shine, morreu em dezembro de 2017, aos 27 anos. Ele foi encontrado inconsciente em Seul, após enviar uma mensagem de despedida à irmã. E mesmo tendo sido socorrido a tempo, Kim Jong-un acabou morrendo mais tarde no hospital, por intoxicação alimentar, causada por monóxido de carbono. E em uma carta póstuma, o artista revelou sua luta contra a depressão. Choi Jin-ri, também conhecida como Sully, era ex-integrante do grupo FX, e morreu em outubro de 2019, aos 25 anos, em sua casa. A polícia confirmou que a causa da morte foi suicídio, após sua empresária encontrá-la sem vida. Bem, eu peguei apenas 2 casos pra não deixar o vídeo tão grande assim, Mas sei lá, você encontra várias matérias com listas de 10 ou 20 idols K-pop que acabaram tirando suas vidas, pois infelizmente não é muito difícil de encontrar isso nesse meio. E uma coisa que é muito comum entre todos esses casos é que os idols acabam morrendo muito jovens, sem nem mesmo alcançarem os 30 anos. Claro, muitas vezes isso se deve ao fato deles iniciarem na carreira muito cedo também, mas de qualquer forma, Isso mostra pra gente que muitos dos idols K-pop
não aguentam ficar na indústria por muito tempo sem acabarem desenvolvendo problemas psicológicos, ou até mesmo deixando a carreira muito cedo. Geralmente os idols migram de carreira artística após completarem por volta de 30 anos. Afinal, estar no meio da indústria K-pop no geral não faz bem pra ninguém. É quase como se você tivesse que manter 2 empregos ao mesmo tempo por um determinado período, até você conquistar os seus objetivos e, claro, depois meter o pé dali. Bem, se você curtiu esse vídeo, eu tenho certeza que irá gostar também desse outro que eu estarei deixando aqui nas telas finais. Te vejo lá.